Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e o tema de hoje é a história do casamento homoafetivo na Ordem Rosa Cruz. Bora conversar sobre isso? O programa de hoje é muito especial, mas ele não se dirige a todas as pessoas. Ele é direcionado a todos os indivíduos do espectro LGBT+, que são membros da Ordem Rosa Cruz ou estão pensando em a ela se filiar. Também ele dialoga com todos os LGBTs que frequentam o universo das ordens esotéricas, místicas, secretas ou discretas. Como vocês devem saber, ou se não sabem, fiquem sabendo, a Ordem Rosa Cruz proíbe terminantemente que famílias homoafetivas possam se casar em seu templo e em sua ritualística. Ou, em termos mais técnicos, que casais de sexo semelhante participem de seu ritual de matrimônio. Mas com base em quê? Então, ela não parece apresentar nenhuma justificativa plausível para isso. No entanto, existem muitas coisas sobre esse assunto que muitos membros, mormente os homoafetivos, não sabem e que a ordem parece tentar esconder de todo jeito ou jogar para debaixo do tapete. E é para contar essa história que fiz este podcast. Outro sim, para que vocês tenham argumentos a fim de desenvolver este tema sempre que a ocasião se mostrar necessária. Esta é uma questão que tem quase 20 anos. Nesse sentido, o programa todo está dividido em duas partes. Na primeira, vou relatar certos fatos relacionados ao casamento homoafetivo que aconteceram comigo dentro da Ordem Rosa Cruz. Já na segunda parte, vou tratar das questões metafísicas e filosóficas conectadas ao assunto e que tocam o coração dos membros LGBTs. Antes de iniciarmos essa história, no entanto, eu tenho que fazer dois adendos. O primeiro deles é que, como vocês devem saber, há muitas ordens Rosa Cruzes no mundo. Durante mais de uma década, eu fui membro de uma delas. Mas, neste programa, eu preferi não especificar de qual organização se trata. Contudo, aqueles que frequentam o universo Rosa Cruz provavelmente saberão de qual ordem específica eu fiz parte. Optei por essa postura de não nomear claramente a organização para esvaziar a sensação que muitos podem vir a ter de que estou atacando pessoas ou instituições. O brasileiro, em geral, lida mal com discussões de ideias e acha que tudo é ataque pessoal. Vivemos em uma eterna batalha imaginária do bem contra o mal e parece que não sabemos conversar civilizadamente. Este podcast é apenas a narração de um chorrilho de fatos relacionados à Ordem Rosa Cruz e ao casamento homoafetivo. Também ele é uma conversa sobre a interpretação que podemos dar aos fatos que estão colocados. Não se trata, portanto, de um ataque à ordem ou aos seus dirigentes. Agora, se os fatos aqui relatados são negativos ou se as conclusões a que chegamos podem não ser tão positivas assim, caberá aos ouvintes decidirem. O outro adendo que devo fazer antes de começarmos é sobre heterossexuais. Se você é hétero, você é bem-vindo aqui, mas tem um porém. Se você é a favor do casamento homoafetivo na Ordem Rosa Cruz, agradeço o seu apoio e aos valores humanistas que você carrega. Mas se você é heterossexual e tem uma postura contrária a este tópico, eu peço que você não assista a esse programa e vá embora. Entenda que isso não é falta de educação da minha parte, mas é porque vocês têm sempre os mesmos argumentos e ladainhas, e eu tô meio cansado delas. O blá 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 é sempre algo do tipo: porque casais homoafetivos são contra a lei do triângulo, das polaridades, contrário às leis espirituais, blá blá blá, etc, etc. Bem, se essa é a sua opinião, então você tem que tomar satisfação com o tal mundo espiritual e o cósmico. Isso porque, dentro da linha de raciocínio Rosa Cruz, foram essas instâncias que construíram os LGBTs e o fenômeno da homoafetividade. Como é que a divindade cria algo contrário a ela mesma? Essa pergunta é para você responder. As famílias homoafetivas são parte integrante do mundo fenomênico, e é você quem tem que lidar com esse fato, a despeito de suas crenças. Isso posto, se você é contra o ritual de matrimônio para casais gays e lésbicos, e ainda assim quer ouvir essa história, eu não posso te impedir, mas este podcast não é para você, ele tem um público-alvo específico.
Então, voltando a falar com LGBTs Rosa Cruzes ou aspirantes a Rosa Cruzes, vamos começar pelos fatos falando um pouco sobre mim. Desde sempre, eu tive uma forte busca pela espiritualidade. Ao longo da vida, passei pelo catolicismo, espiritismo, taoísmo, maçonaria, mas me encontrei na Ordem Rosa Cruz. A ordem me parecia fraterna, aberta, estimulava o estudo e a prática e tinha várias coisas que ainda hoje eu acho positivas. Atualmente, no entanto, eu sou uma pessoa cética. Isso significa que eu não sei se existe um mundo espiritual e vou vivendo minha vida. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas por hora esse é o estado da arte. E não, meu ceticismo não tem a ver apenas com casamento homoafetivo. Na verdade, este é até um tema secundário neste processo. A mentalidade cética surgiu em mim em função de coisas muito mais profundas e que se relacionam à visão mística de mundo. No entanto, não nos aprofundaremos neste tópico aqui. Apesar de hoje em dia eu não ligar mais para a espiritualidade, eu talvez saiba de coisas secretas sobre a história do casamento homoafetivo na Ordem Rosa Cruz que vale a pena compartilhar com vocês. E também, como tem muita gente cada vez mais se indagando sobre o assunto, acredito que as pessoas precisam se informar acerca de certos posicionamentos da organização, principalmente se elas forem LGBTs com a mente um pouco obnubilada pelo misticismo, ou se estão procurando uma espiritualidade para suas vidas. Isso posto, vamos aos fatos como eles ocorreram a partir do meu ponto de vivência. O primeiro casamento homoafetivo do mundo moderno ocorreu na Holanda no ano de 2001. Este também foi o ano em que me afiliei à ordem. Pouco tempo depois, Bélgica, Canadá, Espanha, etc., aprovaram um casamento civil homoafetivo quase em um efeito dominó. Havia no ar a sensação de que este seria um trem imparável na história, ao menos no mundo ocidental. Naquele tempo, eu era um estudante assíduo da organização, frequentava a loja e seguia minha vida Rosa Cruz diligentemente. Até que um dia eu descobri que a Ordem Rosa Cruz fazia cerimônias de casamento, chamadas de ritual de matrimônio. Na época, eu pensei, como a ordem é livre de dogmas religiosos, de mente aberta, tolerante e inclusiva, certamente os casais homoafetivos poderão participar do ritual de matrimônio. Como isso tem muito tempo, eu não lembro bem as datas, mas era algo entre 2002 e 2003. Foi então que eu mandei um e-mail para a grande loja de língua portuguesa perguntando acerca desta possibilidade. O irmão Rosa Cruz, muito amável, me respondeu que a ordem não tratava de temas polêmicos e fim de papo. Eu lembro que eu achei a resposta tão tosca quanto engraçada. Afinal, quem define o que é polêmico ou não? Aliás, havia um livro da própria organização intitulado Uma Aventura entre os Rosa Cruzes, que dizia que a mente do Rosa Cruz é aberta e nada é polêmico para ele. Ao que parece, na prática, a teoria era outra. Aliás, espiritualidades e religiões em geral sempre foram e são excelentes em vender ideias que elas mesmas não praticam. Eu, então, insisti na pergunta e eles me responderam que o ritual de matrimônio Rosa Cruz só poderia ser realizado até 7 dias depois do casamento civil. Neste caso, estava explicado. Afinal, ainda não havia casamento civil homoafetivo no Brasil, e o assunto morreu ali. Contudo, eu fiquei curioso sobre qual seria a postura da ordem nos países onde essas uniões foram aprovadas. Será que os Rosa Cruzes homoafetivos poderiam se casar na Bélgica, Holanda, Canadá, Espanha, etc.? Naquela época não havia redes sociais tal como hoje. Elas eram ainda muito incipientes. Eu peço a vocês que guardem essa informação porque ela será importante mais à frente. Foi então que, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal do Brasil entendeu que os casais homoafetivos estavam cobertos pela lei e estendeu o direito ao casamento civil a eles. E daí eu enviei novamente à grande loja de língua portuguesa uma carta perguntando sobre a questão do ritual de matrimônio. Afinal, se só podia passar por ele quem tivesse o casamento civil, e se o Brasil já tinha casamento civil para as famílias homoafetivas, logo tudo se resolveria. Tudo parecia muito simples. Mas a partir deste momento começou um verdadeiro show de horrores dentro da ordem.
Show esse proporcionado por diferentes personagens. Eu não lembro bem a ordem exata das coisas como aconteceram, pois isso já tem bastante tempo. Mas, numa carta que enviei, a Grande Loja me respondeu que não seria possível fazer nenhuma alteração no ritual de matrimônio, porque ele simbolizaria a reprodução. Eu, então, perguntei a eles se mulheres estéreis ou que não queriam ter filhos poderiam passar pelo ritual. Daí, eles desdisseram o que disseram e falaram que mulheres nessas condições podiam se casar. Ora, mas então o ritual não simbolizava a reprodução. Ele não era um rito de fertilidade no sentido antropológico do termo. E aqui um adendo. A menos que o texto tenha mudado, se vocês prestarem atenção nele, o ritual fala mais em uma união entre almas do que em fazer bebês. Neste caso, por que casais homoafetivos não podem participar dele? Aliás, o que dizer da fertilização in vitro para casais de mulheres? Enfim, eles não responderam. Enviei um segundo e-mail meses depois, e eles responderam que o ritual de matrimônio simbolizava a união natural entre um homem e uma mulher. Eles tiveram a pachorra de usar o argumento bíblico de base paulina. Trata-se da ideia da antinaturalidade das relações homoafetivas. Daí eu lhes respondi que vários animais na natureza formam casais de sexo semelhante, e alguns até criam filhotes abandonados, como pinguins e leões, por exemplo. Logo, a ideia dos casais homos serem contrários a uma suposta naturalidade não se sustenta. Eles também não responderam à minha contra-indagação. Aliás, a ideia de que os casais homoafetivos são contrários à natureza assume que essas famílias são uma espécie de criminosos espirituais, que o hétero faz favor de tolerar porque é espiritualmente evoluído. Mas mesmo assim, a natureza tem coisas absurdas como incesto e canibalismo. A suposta naturalidade de algo não deve ser argumento nem a favor e nem contra nada, pois isso pode nos levar a um looping epistemológico sem nenhuma substância. Afinal, usar óculos e ver televisão também é algo contrário à natureza. Até aqui, a falta de argumentos sólidos e de respostas claras e honestas já estava começando a me irritar. Além disso, a ideia de que não era possível alterar os rituais me parecia bem desonesta. Isso porque quem tem muitos anos de ordem sabe que a estrutura, os textos das monografias e dos rituais e tudo mais é alterado o tempo todo na organização. Em um determinado momento, em uma troca de correspondências, a Grande Loja de Língua Portuguesa passou a responder que qualquer alteração do ritual de matrimônio caberia ao imperator da Suprema Grande Loja. Na época, como o imperator era francês e morava na França, embora eu saiba ler francês, não domino o idioma a ponto de escrever uma carta para ele. Acho que eles pensaram que a questão iria parar por aí, afinal havia barreira linguística. Eu, no entanto, não desisti. Até porque, quando me filiei à Ordem Rosa Cruz, foi através de um panfleto onde estava escrito claramente, abre aspas, veja as coisas como podem ser, não como são. Se tentar, vou mudar, fecha aspas. E era esse o espírito do rosacrucianismo que reverberava em mim. Então, eu fui procurar na literatura Rosa Cruz alguma coisa que me desse argumentos mais substanciais. No livro da ordem intitulado Manual Rosa Cruz, a definição do ritual de matrimônio era uma união entre duas personalidades alma. Ora, se do ponto de vista Rosa Cruz a personalidade alma não tem sexo, logo o ritual de matrimônio deveria abarcar os casais homoafetivos. Enviei este argumento para a Grande Loja de Língua Portuguesa. Sabe o que eles fizeram? Nas novas edições do Manual Rosa Cruz, eles alteraram a definição de ritual de matrimônio. Trocaram entre duas personalidades alma para um homem e uma mulher. E ainda disseram que nenhuma adaptação era possível. Eles se deram ao trabalho de alterar o manual, mas não o ritual. Em outras palavras, discriminar casais homoafetivos e entender que membros heterossexuais são superiores parecia ser uma questão importante para a Grande Loja. Todas essas informações estão em documentos disponibilizados no link que eu deixei na descrição. Até aqui, se você está gostando e aprecia debates filosóficos, dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Não custa nada para você e ajuda a gente pra caramba. Fez? Então beleza, bora continuar.
Quando eu vi aquilo, fiquei chocado, triste e decepcionado. Mas eu vou fazer uma defesa da ordem. Uma defesa mesmo. A partir do meu ponto de vista, a impressão que eu tinha era de que os próprios funcionários da grande loja de língua portuguesa não sabiam como responder ou lidar com a questão. Isso porque, como vocês viram, todos os argumentos colocados aqui por diferentes pessoas eram facilmente derrubados com uma contra-argumentação que até uma criança de 5ª série poderia colocar. Só que os funcionários da ordem pareciam não ter recebido a orientação adequada da alta administração sobre a questão. Foi então que eu decidi escrever uma longa carta para o grande mestre da jurisdição de língua portuguesa. Isso foi no ano de 2017. Nela, expus todas as ideias até aqui colocadas e as desbastei. Fiz uma longuíssima argumentação alinhavando tudo o que eu tinha aprendido na ordem durante mais de uma década. Foi um documento de 15 páginas, com citações das monografias e posições filosóficas, e que me consumiram 1 mês e meio de trabalho. A minha esperança era de que o grande mestre intercedesse junto ao Imperator para que fosse feita uma alteração no ritual. Afinal, não tinha argumento plausível que justificasse essa postura, além de uma aparente homofobia pura e simples. Eu enviei a carta e o tempo passou, e passou, e passou, e nada. Pouco a pouco, eu fui deixando de pagar a ordem, de frequentar os rituais e passei a ver muita coisa com um viés mais crítico. Até que no ano de 2018, eu recebi uma ligação diretamente da grande loja. Era um irmão da administração, que foi muito amável e educado. Esse funcionário da grande loja me disse que o grande mestre tinha recebido a carta e ficara muito tocado. O próprio grande mestre tinha mandado traduzir o documento para o francês e enviou diretamente para o Imperator, para que ele arbitrasse se as famílias homoafetivas poderiam participar do ritual de matrimônio. Naquele dia, meu coração se encheu de alegria. Eu tinha alguma esperança de que a situação seria resolvida. Mesmo que eu estivesse bastante cético naquele período, algo me dizia que eu pouco a pouco iria voltar para a espiritualidade. Era só uma questão de tempo. Mas o tempo passou e o Imperator saiu. Aliás, na última carta dele, eu pude notar algumas notas no subtexto, provavelmente em resposta à minha carta. Ele chegou a dizer que a Ordem Rosa Cruz nunca perseguiu ninguém. Mas isso ainda não explicava o porquê dos Rosa Cruz homoafetivos não terem o ritual de matrimônio. Eu não queria ser tolerado, mas sim incluído. Há uma diferença entre as duas coisas. Mas naquele momento eu queria algo além. O que eu queria mesmo era uma resposta. Afinal, os Rosa Cruzes são ensinados a serem eternos pontos de interrogação ambulantes. Agora já era uma questão de honra, arrancar deles alguma justificativa. Só que durante esse período aconteceu uma coisa que eu mal conseguia acreditar. Uma coisa absurda. A história teve uma reviravolta mirabolante. Lembra daquele papo sobre redes sociais? Então, um dia eu estava em um grupo online com vários irmãos e irmãs Rosa Cruzes do mundo inteiro, e alguém colocou a pergunta sobre como a ordem lidava com membros homoafetivos ou do espectro LGBT. E eu respondi que ela aceitava a presença de todos, mas não aceitava que as famílias homoafetivas passassem pelo ritual de matrimônio. Foi então que uma irmã Rosa Cruz dos Estados Unidos e que pertencia à grande loja de língua inglesa ficou indignada e me chamou de ignorante. Ela disse que a Ordem Rosa Cruz fazia rituais de matrimônios homoafetivos há muitos anos, desde 2002, ao que ela se lembrava. Eu vou deixar a fala dela também na descrição. Quando li aquilo, fiquei completamente sem entender nada. Como uma irmã Rosa Cruz de outro país podia me dar uma informação diferente daquela que a minha própria grande loja dava? A grande loja que eu sempre confiei. Alguém estava mentindo nessa história. Daí, eu contactei outro irmão americano e ele também me confirmou que as famílias homoafetivas podiam participar do ritual de matrimônio há muitos anos na jurisdição americana. Eu confesso que fiquei em estado de choque. E isso por duas razões. Primeiro, porque a situação toda sugeria que durante todos esses anos, a minha grande loja, além de usar argumentos tão vazios, parecia estar mentindo. E segundo, que havia um outro problema aí muito mais grave. Ora, conforme foi relatado,
Isso ocorre desde 2002 nos Estados Unidos, e o casamento civil homoafetivo foi aprovado nesse país apenas em 2015. Isso significa que a obrigação do casamento civil para a realização do ritual de matrimônio Rosa Cruz parecia ser algo específico de algumas grandes lojas. Pelo menos era essa a conclusão que eu chegava a partir das informações que eu tinha em mãos. Mas conforme o casamento civil homoafetivo foi sendo aprovado em outros países, eles meio que perderam o argumento. E daí eu me perguntei, será que durante todos esses anos a grande loja de língua portuguesa inventou a regra do casamento civil apenas para excluir as famílias homoafetivas? Será que ela teve a coragem de fazer isso com a alma e com a dignidade das pessoas? Bem, eu ainda não tenho essa resposta. Se vocês tiverem, me enviem um e-mail. Mesmo que a grande loja dos Estados Unidos restrinja este ritual de matrimônio apenas para o estado da Califórnia, que sempre foi mais liberal, a Califórnia só liberou o casamento civil homoafetivo em 2008. E segundo a irmã Rosa Cruz, isso era feito por lá desde 2002. A menos que ela estivesse enganada, o que é possível de acontecer, ela não teria por que mentir. Foi então que eu, insistente como sempre e orientado por uma irmã Rosa Cruz americana, enviei um e-mail para a grande mestre da grande loja nos Estados Unidos, pedindo esclarecimentos sobre a questão. No dia seguinte, eu recebi uma ligação no meu celular diretamente do grande mestre de língua portuguesa. Sim, ele queria falar pessoalmente comigo. O que aconteceu foi que a grande mestre da loja de língua inglesa achou por bem reenviar a minha pergunta ao grande mestre da minha jurisdição. E ela estava certa. Quando eu recebi a ligação do próprio grande mestre, meu coração novamente se encheu de alegria. Isso aconteceu mais ou menos em meados de 2019. Eu finalmente ia compreender o que estava acontecendo. Certamente, seria uma mensagem que a alteração do ritual de matrimônio Rosa Cruz viria, ou ao menos eu teria alguma explicação do que se passava. Eu fiquei muito feliz. A alegria, no entanto, não durou 5 segundos. O grande mestre me ligou para gentilmente me criticar por ter enviado uma carta para a grande mestre de outra jurisdição e por ter quebrado a hierarquia da ordem. E ainda sugeriu que eu estava correndo perigo na minha filiação à Ordem Rosa Cruz. Como eu sou meio burro e distraído, na hora eu até pedi desculpas. Mas só depois que eu me liguei que ele talvez tivesse me ligado para me ameaçar. Ou seja, onde eu esperava encontrar uma palavra amiga, de apoio, acolhimento e esclarecimento, encontrei uma sutil ameaça de expulsão. Ele não falou isso claramente, mas deixou subentendido. E ao final da ligação, as mesmas desculpas de sempre. Aí, estamos vendo, é uma decisão coletiva, vamos ver qual é, e nada de justificativa. E o grande mestre ainda explicou que o imperator franqueara a decisão do assunto aos grandes mestres das jurisdições. Ou seja, a ideia de que cabia ao imperator a modificação do ritual também parecia não ser verdadeira. O mais engraçado é que o grande mestre parecia não entender ou fingia não entender que se eu supostamente quebrei a hierarquia da ordem contatando outra jurisdição, foi por responsabilidade da própria grande loja de língua portuguesa, que durante anos não deu esclarecimento sobre o assunto. Ao optar pelo silêncio e por tantas respostas esquivas e sem ideias sólidas, ela criou um clima que muitos membros não confiavam mais nela. Eu mandei várias outras cartas que foram solenemente ignoradas. A partir daí, eu comecei a me questionar sobre esse espírito místico do silêncio. Quando o silêncio significa sabedoria e quando ele é covardia e pusilanimidade? Até hoje eu não tenho resposta para essa pergunta. Será que realmente a administração da grande loja de língua portuguesa achou que os Rosa Cruzes iriam se calar ou se curvar perante uma injustiça sem nenhuma justificativa? Será que era isso que ela entendia por espírito Rosa Cruz? Aliás, será que eles acharam que no mundo hiperconectado de hoje em dia, a informação de que outras grandes lojas performam este ritual há muitos anos não chegaria ao Brasil? Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu me senti um imbecil. Mas não só isso.
A sensação que eu tive era de que a grande loja de língua portuguesa estava tratando parte de seus membros como idiotas. A administração da ordem parecia não ver as famílias homoafetivas como dignas de um ritual de matrimônio. Eu comecei a ter asco daquilo tudo e um arrependimento visceral de ter dedicado tanto tempo e dinheiro à ordem. Se você ainda não entendeu o que aconteceu, vou explicar. O problema não era o ritual de matrimônio para casais homoafetivos. A questão ia além disso. O problema era a ausência de respostas, o silêncio, o ignorar e a não exposição da verdade para que os membros arbitrassem se queriam continuar na ordem. Em outras palavras, a questão parecia ser homofobia, floreada com um discurso de tolerância e inclusão, que, ao que parecia, era simplesmente falso. Afinal, nenhum argumento que a grande loja de língua portuguesa apresentava se sustentava. Isso porque o ritual de matrimônio para casais gays e lésbicos é feito nos Estados Unidos há muito tempo. Eu, então, compartilhei toda a situação com o irmão Rosa Cruz muito próximo. Daí ele perguntou à grande loja de língua portuguesa sobre o assunto, para ele próprio ver o que eles respondiam. E a resposta foi, abre aspas, se o irmão estudar o nosso ritual de casamento, verá que ele foi idealizado para a união de um fráter e uma soror. Reiteramos que o atual ritual de casamento Rosa Cruz foi concebido misticamente para essa união. Não se trata, portanto, de uma questão de aceitação ou de tolerância. E, muito menos, de se questionar o espírito de fraternidade que vigora entre os membros da ordem. Fecha aspas. Ou seja, neste trecho, eles constrangem você a não questionar o que está posto. Ora, mas não é um Rosa Cruz um ponto de interrogação ambulante? E além disso, se não é uma questão de aceitação e tolerância, por que nos Estados Unidos é diferente? E mesmo que algo tenha sido idealizado para um fim, não significa que ele não pode ampliar ou modificar seus usos. Afinal, o rosacrucianismo foi inicialmente idealizado para ser passado de boca a ouvido. E a própria ordem mudou essa idealização inicial quando instaurou o sistema de monografias, ou seja, a abobrinha. E aí a carta segue, abre aspas. A cerimônia tem fundamentação mística e, como tal, deve ser observada. Isto, porém, não modifica o espírito fraterno e tolerante da Ordem Rosa Cruz em relação à orientação sexual de cada indivíduo, a qual mantemos o maior respeito. Daí, aceitarmos a inscrição em nossa fraternidade independentemente da sexualidade. Fecha aspas. Bem, primeiro que fundamentação mística é uma ideia tola. Afinal, esses fundamentos mudam de país para país. Com relação ao espírito fraterno, quem define o que é isso? Quem exerce a homofobia ou quem sofre a discriminação? Ademais, o subtexto desta parte é: olha, o seu dinheiro é bem-vindo na ordem, mas a sua família não. Continue pagando que nós toleramos a sua existência. Pelo menos é essa a interpretação que me passa. E a carta segue. Abre aspas. A diversidade é promotora de benefícios em todos os sentidos. O importante é que cada um procure ser feliz com a opção que adotou, à sua maneira, independentemente de estar ou não casado em nossa ordem, uma vez que a grande maioria dos estudantes Rosa Cruzes não está. Fecha aspas. Bem, o fato de a grande maioria dos estudantes não estar casado na ordem é irrelevante. A grande maioria das pessoas no Brasil não tem ensino superior, e não é por causa disso que uma universidade pode proibir negros de entrar na universidade sem dar justificativas para isso. E o texto ainda termina com a clássica expressão opção sexual. Ora, é uma orientação sexual como eles dizem acima ou é uma opção? Isso porque se a homossexualidade é uma opção, então qualquer um pode optar por ela tal qual qualquer um pode beber Coca-Cola? Essa foi a resposta da grande loja de língua portuguesa, uma dentre as milhares de patranhas. Só que ainda faltava a resposta da grande loja de língua inglesa. Isso porque eu e meu irmão Rosa Cruz não tínhamos nenhuma prova documental de que ela realmente incluía as famílias homoafetivas no ritual de matrimônio, além do relato de membros. Foi então que este irmão Rosa Cruz, em vez de mandar um e-mail para a grande mestre da jurisdição de língua inglesa, mandou para o pessoal administrativo. E eis que eles responderam, abre aspas, sim,
o ritual de matrimônio é feito para casais Rosacruzes LGBT na jurisdição da Grande Loja de Língua Inglesa das Américas. Fecha aspas. O que a Grande Loja de Língua Portuguesa respondeu numa carta de 5 parágrafos, os americanos responderam com uma única frase. E ambas as informações iam para lados opostos. Nesse meio tempo, um outro Rosacruz conhecido meu me mostrou o manual administrativo da Grande Loja de Língua Portuguesa. E havia lá um trecho que dizia que qualquer alteração dos rituais era de responsabilidade do grande mestre. Ou seja, até a desculpa de que cabia ao Imperator essa alteração parecia ser esfarrapada. Bem, neste ponto, a gente termina os fatos sobre o casamento homoafetivo na Ordem Rosacruz. Como vocês podem ver, não há nenhum ataque à ordem e nem às pessoas que a administram, mas tão somente a descrição dos fatos que aconteceram comigo. E também, durante este podcast, eu me dei o direito de dividir um pouco dos sentimentos que tomaram conta do meu pensamento e do meu coração durante todo esse processo. Isso foi tudo o que eu vivenciei na organização acerca deste assunto. Na próxima parte deste podcast, nós conversaremos sobre as consequências místicas e filosóficas de todo este processo para o misticismo Rosacruz. Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ouvir a continuação deste podcast. Ainda temos muitas coisas para falar sobre isso, mas o próximo vídeo sairá amanhã. Até a próxima, pessoal. Valeu!